Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos aqui juntos, né? Vamos enviar alguns convites, ok? Vamos enviar aqui alguma coisinha. Pronto. Vamos aí, gente. Vamos entrando, me ajudem aí a estar convidando outras mulheres para que nós possamos, né, estar aqui juntos. Muito obrigada para você que está entrando. Gente, eu prometi que essa live, eu estou atrasada, eu prometi que essa live seria lá no YouTube. Mas Deus tem seus caminhos, né? Então a gente segue aquilo que Deus direciona a gente. Tive um problema lá no YouTube, não estou conseguindo fazer a transmissão lá pelo YouTube, tentamos até agora, não deu certo. Entendo eu que Deus queria que fosse aqui no Instagram. Então nós estamos aqui no Instagram, hoje é o pontapé inicial da live, do programa que eu disse para vocês, da série de lives, né, que seria Saindo do Ponto Morto. O que é isso, saindo do ponto morto? Eu vou explicando um pouquinho. Eu quero pedir para você que está aqui comigo, envia esse link, convida outras pessoas, porque o que nós temos para trabalhar essa semana vai desbloquear a sua vida, vai te ajudar a encontrar o seu propósito de vida, vai te ajudar a se entender melhor, vai te ajudar a desenvolver as habilidades que Deus tem na sua vida, que Deus tem para você, o chamado de Deus para a sua vida. E quando eu digo de chamado de Deus, gente, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando daquilo que Deus plantou dentro de cada um de nós para que nós pudéssemos nos despertar mais ainda. E Deus tem me chamado nesse tempo para que nós pudéssemos juntas curar as nossas emoções, reestruturar o nosso espiritual, fazer esse alinhamento e juntas podermos viver a vida extraordinária que Ele mesmo nos prometeu. E às vezes a gente deixa de viver o melhor de Deus nas nossas vidas simplesmente porque a gente estaciona no tempo. Porque a gente para e fica parada, pensando como vai ser, como eu vou fazer, pensando não é desse jeito, às vezes com aquela famosa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Aquelas coisas que são crenças limitantes que foram plantadas na nossa mente ao longo da nossa existência. E eu estou aqui hoje justamente para quebrar esse paradigma. Nós vamos juntas quebrar essa história de crença limitante, crença de não merecimento, de não pertencimento e tudo à luz da palavra. Eu quero falar com você nessa semana, nós vamos tratar exclusivamente de alguns arquétipos. Eu tenho falado muito em arquétipo esses dias e algumas pessoas me perguntam, mas o que é arquétipo e como isso pode influenciar a minha vida? Isso é bom, isso é ruim? O que significa isso? Então vamos lá fazer uma recapitulação da aula de ontem. Ontem eu fiz uma pequena live surpresa para vocês, dando essa introdução. Arquétipos, eles são, na verdade, padrões que são instalados na nossa mente. Nós não somos responsáveis pela programação que coloca na nossa mente quando criança, mas nós somos responsáveis, sim, por mudar esses padrões. Por quê? Porque nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos o que Deus plantou dentro de cada um de nós, a nossa capacidade. E é isso que eu estou aqui, para destravar você, para que você possa descobrir qual é a sua capacidade. Você vai vencer, você pode vencer. Basta você dizer sim, eu quero vencer.
E arquétipos são padrões de comportamentos. Na verdade, são símbolos e imagens. É aquilo que a gente liga a alguém, a alguma coisa. Por exemplo, o arquétipo da mãe. A gente escolhe uma mãe que a gente admira, seja a nossa ou qualquer outra pessoa, e a gente começa a se moldar dentro daquele exemplo. A gente escolhe talvez um herói e a gente começa a se moldar e a procurar dentro da gente aquela pessoa dentro da gente. Então isso é um arquétipo, é algo que influencia profundamente quem nós somos e como nós interagimos com esse mundo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Existem alguns arquétipos femininos que nós vamos seguindo ao longo da nossa caminhada e que às vezes está ali nos paralisando. Eu tenho falado muito sobre isso. O arquétipo da mulher faz tudo, da mulher boazinha, da mulher controladora, da mulher deixa quieto, da mulher impulsiva e da mulher dona de si. Está na hora de nós quebrarmos o que há de ruim nisso. Por quê? Porque tudo tem dois lados. Por um lado você pode achar muito bom, mas creia, eles estão paralisando a sua vida. Eles estão te impedindo de que você viva a vida extraordinária que Deus prometeu para você. Porque às vezes eles simplesmente roubam a sua identidade. E é preciso conhecê-los para que você tenha autoconhecimento. O autoconhecimento tem um poder incrível de libertação e cura interior, porque agora eu já não faço as coisas por impulsão, ou faço porque estou fazendo, mas eu faço por quê? Porque eu tenho consciência do que eu vou fazer e eu desenvolvo uma inteligência emocional para que eu possa realmente fazer aquilo que eu estou ali me propondo a fazer. Então é isso que eu estou te propondo. Estou te propondo a destravar a sua vida. Emocionalmente, você vive atado, você vive travado a padrões e comportamentos que têm moldado você até aqui. E talvez de forma negativa. Quantas pessoas, elas vivem algo porque simplesmente elas querem ser amadas, e por querer ser amada, um dos padrões que eu vou mostrar aqui, por eu querer ser amada, por eu querer ser respeitada, eu aceito qualquer coisa. Eu simplesmente começo a aceitar qualquer coisa, ser tratada de qualquer maneira. E isso não é legal e não é certo. A palavra diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesma. Mas a maioria de nós entrou no padrão da mulher boazinha e às vezes eu quero amar o próximo mais do que a mim mesma. Porque eu quero fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que eles fizessem para mim. Sabe, mas cada pessoa é um universo à parte. E eu não posso me moldar naquilo que eu estou vendo, tratar o outro como eu gostaria que me tratasse. Eu tenho que me tratar com respeito. Eu tenho que mostrar para o outro o meu valor. Eu tenho que mostrar para o outro o quanto eu me amo, eu me respeito e eu preciso desse respeito. Aí sim, aí eu consigo influenciar as pessoas de forma positiva, que elas vão mudar a forma que elas vão me ver, porque elas vão passar a olhar para mim como eu me vejo. Você está entendendo até aqui como que funciona? Eu, às vezes, moldo como as pessoas vão me tratar. Se eu aceito ser desrespeitada por alguém, eu aceito um dia, eu aceito 2 dias, eu aceito, de repente, o universo inteiro vai estar me desrespeitando e ninguém vai estar se importando comigo ou com os meus sentimentos. Às vezes a gente cria aquela couraça da mulher forte, da mulher destemida. E até nos tornamos uma mulher controladora, para preencher um vazio aqui que foi causado por algum padrão lá atrás, de crença limitante, de crença de não merecimento ou de não pertencimento. E hoje nós vamos quebrar isso. Tendo autoconhecimento, eu desenvolvo
o meu pessoal. Então eu cresço pessoalmente, porque agora eu cresço de uma forma consciente. Eu vou aprender a lidar com os pontos fracos e com os pontos fortes daquilo que eu tenho para fazer, daquilo que vai fazer na minha vida. Eu vou desenvolver, por exemplo, resiliência emocional. Eu vou aprender a ressignificar a minha história. Eu, por exemplo, aprendi a ressignificar a minha história. Muita gente fala comigo, nossa, mas você é muito valente, como você venceu tudo isso? Simplesmente porque hoje eu tenho uma consciência e um conhecimento que eu não tinha quando eu era jovem. Sabe, graças a Deus a maturidade traz isso pra gente. A intimidade com Deus e o conhecimento da palavra, ele liberta, ele é libertador em todos os sentidos. Por isso que a Bíblia diz para nós que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Há um outro versículo que diz assim, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Ainda nos dias de hoje, o povo de Deus, aquele povo que foi escolhido por Deus, aquele povo que foi chamado para fora, ele ainda perece porque falta conhecimento. E às vezes a gente até rejeita um conhecimento simplesmente porque a gente não entende o que Deus está falando. E quando se fala de emoção, é muito natural a gente não querer misturar. Eu não posso misturar, emoção é uma coisa, espiritualidade é outra coisa. Gente, nós somos corpo, alma e espírito. Se nós somos corpo, alma e espírito, nós precisamos aprender a cuidar do corpo, da alma, o centro das nossas emoções e o nosso espírito. Precisa haver um alinhamento emocional para que nós possamos estar espiritualmente forte. Porque se você não estar bem emocionalmente, sinto muito em te dizer, você não vai conseguir desenvolver uma espiritualidade elevada. E eu vou te mostrar isso através da minha própria história. Eu quero começar aqui te dando um pequeno testemunho daquilo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Sou filha única, né? Na verdade, eu sou a mais velha e a minha irmã mais nova morreu logo após nascer. Então, eu me tornei a filha única. Mas eu nasci num lar totalmente desestruturado, com um pai alcoólatra, que bebia muito, batia na minha mãe, era agressivo com a gente. Então a gente viveu um inferno particular dentro de casa. E aquilo fez com que eu desenvolvesse um rancor, um ressentimento pelo meu pai. Poxa vida, além de ser a única filha, eu nunca recebi amor, eu nunca recebi carinho. Meu pai nem nunca me chamou pelo nome, só de apelidos, e apelidos muito feios, por sinal, coisas que eu não vou dizer aqui para vocês. Um dia vocês vão ler lá o meu livro e vão entender um pouco melhor a minha história. Então eu cresci, fui vivendo, fui empurrando dentro dessa realidade. E essa realidade me machucava muito, porque todas as vezes que eu lembrava do meu pai, e eu lembrava que ele havia falecido, e ele faleceu, eu tinha 13 anos de idade, eu revoltava comigo mesma, sabe por quê? Gente, eu sofri demais. Pensa que eu passei anos sem poder entrar num cemitério, porque todas as vezes que eu entrava num cemitério, eu me desesperava. De desespero porque meu pai havia morrido e eu lembrava dele. Todas as vezes eu fui criada dentro do costume de finado levar velinhas ao cemitério, e eu ia levar as velas ao cemitério, e quando eu chegava e eu olhava para aquele túmulo, eu chorava compulsivamente. Pessoas que me conheciam diziam assim, eu não estou entendendo. A Magna sofreu tanto, a Magna foi tão atacada, foi tão maltratada pelo pai, e por que ela sofre tanto? E aquilo desenvolveu dentro de mim própria uma certa raiva de mim mesma. Por que eu sofria tanto por alguém que não merecia tanto amor, por alguém que não merecia tanto sofrimento? Aquilo me machucava, sabe? Até que um dia eu era missionária,
já estava lá na Bolívia trabalhando, eu já tinha mais de 40 anos de idade, meu pai morreu com 13 anos e olha a carga que eu carreguei durante tanto tempo. E houve um momento que eu convivia com tantas pessoas, que eu via tanto carinho por parte dos pais para com os filhos, e eu dentro de mim aquilo fazia falta. E eu desenvolvi um problema na coluna, uma dor nas pernas, e aquilo foi me maltratando. Chegou a um ponto que eu praticamente quase nem conseguia andar e eu adquiri uma retenção de líquido imensa. E aí eu comecei a orar, eu li um livro, tive um sonho, li um livro que Deus me orientou no sonho, e nesse dia especificamente, eu estava na minha varanda orando, a minha garagem era muito grande, eu orando de um lado para o outro, e orando, quando de repente Deus falou ao meu coração o seguinte: Magna, eu sou seu pai, mas você até hoje não me aceitou como pai, simplesmente porque você não teve uma boa experiência com o seu pai terreno. Mas eu sou seu pai. Tá na hora da gente ajustar as contas. Naquele dia, gente, eu quebrei um padrão de pensamento, eu quebrei algo em mim incrível. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a orar e a dizer para Deus: olha, Deus, eu te aceito hoje como pai. O Senhor sempre me aceitou como pai. Mas eu hoje aqui, sou eu quem estou te aceitando como pai, sou eu quem estou te adotando como pai. E apesar do meu pai ter morrido e eu não poder mais ter essa conversa com ele, eu preciso ter um particular com o Senhor. Eu preciso que o Senhor hoje represente o meu pai aqui. E naquele momento eu disse, eu vou dizer para o meu pai, através do Senhor, tudo aquilo que eu gostaria de ter dito. Gente, simplesmente eu comecei a falar com Deus. Deus, o Senhor está representando o meu pai. Eu não tive amor, eu não tive isso, eu não tive aquilo. E eu fui contando a minha história. E eu terminei dizendo: Pai, eu te perdoo. Te perdoo por tudo. Te perdoo porque o Senhor não soube aproveitar a filha incrível que o Senhor teve. Foi uma só. E o Senhor não desfrutou. E eu sei que o Senhor não desfrutou porque o Senhor também não recebeu talvez o amor suficiente, não aprendeu a cuidar da sua filha. Talvez o Senhor não foi tão cuidado. Talvez a ferida que estava no seu coração te afastou de mim. Mas eu te perdoo e me perdoo por estar me sentindo assim. Apesar de eu saber que nunca mais eu vou poder te dar um abraço, que eu nunca vou ouvir eu te amo da sua boca, eu sei que o meu Pai celestial me ama e está aqui comigo. E naquele momento eu disse: Deus, eu quero te dar um abraço de pai. Eu quero um abraço de pai e eu vou te dar um abraço de pai. Naquele momento eu simplesmente me abracei, me apertei e eu disse: Pai, eu te amo, mas eu te amo muito mesmo. Foi incrível o que aconteceu. Eu senti o meu corpo tão leve e eu ouvi um barulho de uma explosão e algo caindo das minhas costas. Era como se fosse um fardo, um saco negro, preto, que explodiu e eu me senti totalmente, desprotegida. O corpo balançava de um lado para o outro e eu não conseguia me parar de pé, de tamanha leveza que eu sentia. Sabe o que foi que aconteceu? Naquele dia, eu abri mão de um arquétipo que estava influenciando a minha vida e era algo maligno. Por quê? Porque eu estava tendo ressentimento. Eu não estava exercendo o amor por outra vida, mesmo que ela já tivesse. Eu devia todo o respeito, eu devia toda a honra por aquele que havia me gerado. Mas eu cobrava demais. E a partir desse dia eu deixei de cobrar. Eu vivo completamente liberta desse sentimento. A minha qualidade de vida mudou totalmente. E a minha conexão com Deus, com o meu Pai, aquele que me criou, que me viu antes mesmo de eu ser gerada no ventre da minha mãe, elevou de nível a um ponto incrível que você não tem noção. Eu não sei viver sem o meu papai. Papai se tornou tudo na minha vida.
Eu levanto de manhã, eu dou bom dia, Espírito Santo, bom dia, papai. Eu converso com o papai o dia inteiro e eu conto tudo para ele o dia inteiro. E eu ouço ele falar comigo. Por quê? Porque eu entendi que era preciso quebrar alguns padrões de comportamento que estavam influenciando a minha vida espiritual, o meu relacionamento espiritual com Deus. E quando eu influencio de forma negativa o meu relacionamento espiritual com Deus, eu acabo também prejudicando os meus relacionamentos pessoais aqui na terra, com as outras pessoas, com marido, com filho, com amigos, com irmãos da igreja. Sabe, é isso que nós precisamos entender. O curar as nossas emoções é essencial porque nós precisamos estarmos conectadas mais com Deus. E quando eu falo sobre isso, falo como quebrar tudo isso, e as pessoas às vezes dizem para mim assim, mas como fazer? Como ficar? Bom, gente, uma coisa é certa, eu não posso ficar parada, porque além de não ser uma solução, pode ser um dos piores erros da minha vida. Então você não precisa ficar parada esperando, será o que vai acontecer? Será que eu vou ter sucesso na vida? Será que eu não vou ter sucesso? Eu preciso fazer alguma coisa. Quando eu olho a palavra oração, eu encontro a palavra orar e a palavra ação. Então eu tenho que fazer as duas coisas, eu tenho que orar e tenho que agir. E é isso que eu tô te chamando pra gente fazer. O universo, ele se movimenta o tempo todo, o mundo não para, ele tá girando, tá tudo acontecendo o tempo todo. E você, minha irmã, você não pode ficar parada, você não deve ficar parada. Você tem a obrigação de lutar pelos seus próprios sonhos, mas com consciência de que você está viva, de que Deus tem uma vida extraordinária para você, mas depende de você alcançar esta vida extraordinária. Talvez você vai pensar assim, eu estou sendo arrastada pelo universo. Tem aí o mundo, tem uma música que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você não pode deixar a vida te levar, sabe por quê? Porque Deus tem algo maior para você. Você é filha, você é filho, você é criado à imagem e semelhança do Criador. Ele te fez mais do que vencedora. Nós precisamos olhar um pouco mais para a Bíblia. Nós precisamos olhar um pouco mais para aquilo que Deus fala conosco, do que olharmos apenas para as circunstâncias ou para as nossas feridas. Chega de pegar as nossas feridas e fazer delas o nosso bichinho de estimação. É a minha dor, é o meu trauma. Não é a minha dor, não é o meu trauma. Quando alguém diz, Magna, como que você conseguiu superar? Eu falei, simples, eu olhei para a cruz, joguei tudo no pé da cruz e todos os dias eu falo, Senhor, um novo dia. A palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor me deu uma nova chance de vida, o Senhor me deu um novo dia, portanto eu tô aqui para que as suas misericórdias se renovam. Tenha liberdade de tocar a minha mente, vamos ali, o Senhor pode trabalhar na minha mente, transformar os meus pensamentos, porque eu quero entender as coisas e viver o seu propósito, a sua vontade é perfeita, boa e agradável. E eu tô aqui para viver ela, Senhor. E eu não me conformo com os padrões desse mundo. Eu não aceito viver de acordo com os padrões desse mundo. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu nasci para ser mais do que vencedora, mas eu sei que eu preciso fazer a minha parte. Eu sei que Deus vai fazer por mim, mas eu também preciso fazer a minha parte. Então eu me posicionei. Qual é a diferença entre eu e você? Qual é a diferença da minha história, da Magna que viveu numa família desestruturada, num lar desestruturado, que viveu debaixo de uma opressão verbal, ouvindo palavras que denegriam, que dizia você não é capaz, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você nasceu para perder, você é um nada, nem devia ter nascido.
Hoje eu entendo, gente. Tudo aquilo que aconteceu fazia parte desse propósito divino que Deus tinha na minha vida para me levantar, para ajudar outras pessoas. Então, não se coloque no lugar de coitadinha. Não cruze os seus braços e aceite tudo como se fosse tudo normal, porque não é normal ser maltratada, não é normal viver na escassez, não é normal viver sem ser respeitada, sem ser amada, sem ser admirada, não é normal. O normal é você viver a vida extraordinária, é você vencer as suas lutas diárias todos os dias. O normal é você olhar para dentro de você, mudar alguns comportamentos e se transformar numa pessoa cada dia melhor. Não porque você é a tal, mas porque você é templo e morada do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo brota através de você e porque você foi criada por um ser maior que fez com que você fosse especial para que ele pudesse usar a sua vida. Só isso já basta. Então tem pessoas que acabam vivendo uma vida, sabe, empurrando com um sentimento de gratidão, achando que porque eu sou grata eu tenho que aceitar as coisas como são. Gente, eu não estou dizendo para você ser ingrato com aquilo que Deus colocou no seu caminho, com as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Eu estou dizendo apenas que nós merecemos viver um novo milagre todos os dias e vivermos livres. A gratidão não nos faz escravos das circunstâncias. É isso que você precisa entender. Gratidão não me faz escrava das circunstâncias. Eu sempre posso mudar as coisas ao meu redor. E eu quero que você pense um pouco em como está sendo a sua vida hoje. Você está vivendo a vida que você escolheu viver? Ou você está vivendo, vida leva eu? Não. Você pode viver a vida que você escolheu para viver, porque maior é o que está em você do que está no mundo, porque Deus te capacita todos os dias. Você só precisa fazer alguns ajustes. E nem sempre é fácil, porque nós trazemos crenças e ideias limitantes lá da nossa infância, crenças de não merecimento, crenças de não pertencimento. Quantas vezes eu ouvi, não, isso não é para você não. Vou te contar uma outra história. Quando eu ainda era criança, a minha mãe era costureira. E minha casa estava sempre cheia de pessoas. E às vezes algumas vizinhas vinham lá para casa para bater um papo com minha mãe enquanto ela costurava. E uma delas era crocheteira. Gente, eu sou apaixonada com crochê. Eu sou apaixonada com tudo quanto é tipo de trabalho manual. Amo isso. É a minha terapia pessoal. E aí essa mulher chegou lá em casa e ela estava fazendo uma toalha de crochê, eu me lembro como se fosse hoje. A coisa mais linda do mundo, de branco, aquele branco azulado, que nem sei se existe essa linha ainda, mas antigamente existia aquela coisa do branco azulado e ela estava fazendo um crochê, era uma toalha redonda. Linda, maravilhosa. E eu olhando, né, como uma boa admiradora, eu fiquei olhando e babando. E ela disse assim, o que você tanto? E eles me chamavam de Preto. Esse é o nome que eu era conhecida na minha cidade. Eu passei a vida inteira sendo chamada de Preto. A minha família não consegue me chamar por outro nome, a não ser Preto. As pessoas daquele lugar conhecem o Preto. E ela olhou e falou, o que você tá olhando, Preto, que você tanto encara? E eu disse assim, eu tô olhando para aprender porque eu quero fazer, eu vou fazer uma dessa. Ela olhou na minha cara, deu uma risada e disse para mim assim, isso aqui não é para você não, isso é muito difícil. Naquela época, as pessoas me chamavam de avoada, de lerda. Eu tinha déficit de atenção e não sabia o que era, nós não sabíamos o que era. Eu tenho 53 para 54 anos hoje. Naquela época não se falava em déficit de atenção, a gente não sabia o que era TDAH, a gente não sabia o que era déficit de atenção, era lerdeza mesmo. E ela disse, isso aqui não é para você não, porque eu aprendia muito fácil, mas eu esquecia tudo muito fácil. E ela disse, não, isso não é para você não, menina, você não tá vendo? Eu, que sou crocheteira há anos, tenho dificuldade de fazer isso aqui. Gente, aquela palavra caiu nos meus ouvidos como um murro.
Aquilo me machucou tanto, 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 tanto que eu olhei e eu disse: posso sim. Eu sei aprender as coisas e eu vou aprender. E eu disse para ela: eu vou aprender e eu vou começar a minha própria toalha e sozinha. E eu olhei aquilo, fiquei indignada e aconteceu que Deus moveu as águas e uma cliente da minha mãe, uma outra cliente da minha mãe me deu de presente um bolinho de linha, meio novelinho de linha e uma agulha de crochê. Eu chamei minha amiga que trabalhava na casa dessa senhora e falei: pega dela assim uma amostrinha, traz pra cá porque eu quero aprender aquilo. Sentamos na calçada de casa e eu fazia, ela fazia e eu olhava. Ela fazia, eu dizia: agora desmancha e faz de novo para me ver. E ela fez ali umas 3 ou 4 vezes aquele comecinho e desmanchava, fazia e desmanchava, até que eu peguei o crochêzinho, eu desmanchei tudo e batalhei. E eu consegui. Eu comecei do zero a minha própria toalha. E eu aprendi a fazer o crochê, desenvolvi, eu superei. Naquele dia, eu simplesmente tomei uma decisão de não acreditar que eu não era capaz. E é isso que a gente precisa. A primeira coisa que a gente precisa fazer para destravar as nossas vidas é acreditar em nós mesmos. É acreditar que nós somos capazes de alcançar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. É acreditar que nós somos seres capazes de ressignificar a nossa história. E eu fiz aquela toalhinha. Quando eu mostrei o pedacinho que estava pronto para ela, ela disse: quem fez para você? Eu falei: fui eu. Gente, não teve vitória mais gostosa na minha vida do que olhar para a cara daquela senhora e dizer: fui eu. Ela disse: mas você começou, eu não consigo. Eu falei: mas eu consegui. E acredita que tempos depois eu ainda começava, ajudava ela a começar as coisas que ela não conseguia. E sempre agia assim. Eu acreditei em mim. Eu simplesmente passei a vida ouvindo: isso não é para você. E eu disse: é para mim sim. E é isso que você precisa. Não, a gente vem trazendo padrões que colocam na gente. A gente vem trazendo ideias que plantam dentro da gente. E que se a gente acreditar nelas, vai limitar a gente. E a gente não vai sair do lugar. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos acreditar em nós. Acreditar que nós somos merecedoras. E aceitar a não nos acostumar com pouco. O pouco que eu digo aqui não é dizer para você financeiramente não com pouco, é as limitações que colocam na gente. E por isso, por ser assim, por acreditar que você nasceu para vencer, que você nasceu para brilhar, que você merece viver a vida extraordinária que Cristo prometeu na palavra dele, é que eu, depois de muita luta e de muito ser tratado pelo próprio Espírito Santo, eu aprendi a ressignificar a minha história e sair do ponto morto. E o que eu estou te convidando hoje, literalmente, nós estamos dando o pontapé inicial para sairmos juntas do ponto morto. O que é isso? Bom, vamos entender ali o que é sair do ponto morto. Nós passamos a maior parte da nossa vida estacionadas no tempo. Imagine um carro. Você tem um carro, você pega a chave, entra dentro desse carro e você quer sair do ponto A e chegar ao ponto B. Então, o que você faz? Você coloca a chave na ignição, vira a chave, liga o motor do carro. E aí, você acelera? Não. Você primeiro tira o carro do ponto morto. Porque se você não tirar o carro do ponto morto, você vai acelerar, você vai gastar muita energia, mas você vai ficar presa no mesmo lugar. O carro não vai sair do lugar. E apesar de ter o carro, apesar de saber aonde você quer chegar, você vai ficar estacionada no lugar porque você não passou a marcha.
E principalmente você precisa aprender a passar a sua marcha e passar a marcha correta. Senão o seu carro vai continuar ali parado, estacionado no lugar. E às vezes a gente passa a nossa vida exatamente assim, presa no ponto morto, parada, estacionada. Nós sabemos o nosso propósito, nós temos uma mensagem de Deus para entregar, nós sabemos que Deus está querendo nos levantar para usar nossas vidas, para abençoar outras pessoas, para estruturar a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, o trabalho, mas a gente simplesmente não consegue sair do lugar. Por quê? Porque a gente tem uma crença limitante, a gente tem vergonha da voz. Isso já aconteceu comigo. A gente tem vergonha da voz, a gente tem medo de, e se as pessoas me criticarem? E se me chamarem de blogueirinha? E se aquilo? E ali a gente para no tempo e fica ali. E Deus dizendo para nós, vamos mulher, eu tenho pressa, eu quero te levantar para cuidar de outras mulheres lá na sua comunidade de fé, eu quero levantar você para ser líder de mulheres, para ter um GC de mulheres, para ter algo, faz um grupo do WhatsApp, vamos orar juntas, vamos profetizar juntas, eu vou me capacitar para poder aprender mais, para que eu possa ajudar outras pessoas. Eu até faço tudo isso. Mas na hora de colocar em prática, eu não saio do lugar. Por quê? Porque eu estou sendo moldada por um padrão que está simplesmente acabando comigo, que está simplesmente destruindo tudo aquilo que eu construí de bom ao longo do tempo e tudo aquilo que Deus colocou dentro de mim. Porque a nossa capacidade, a gente se capacita intelectualmente, com conhecimento, mas o dom vem de Deus. E Ele já colocou dentro de nós. Só que a gente fica parado, achando que não pode. E um dia eu falei assim, Deus, eu quero fazer mais, eu quero cumprir com a tua vontade. O Senhor tem me levantado, o Senhor tem trago pessoas, mulheres, eu tenho ajudado muita gente nos bastidores. Eu não gosto muito de vir para a rede social, de estar falando, enfrentando muitas coisas. Mas aí Deus disse para mim exatamente isso. Bom, Magna, começa quebrando os padrões seus. Comece a fazendo o que você sabe que você precisa fazer. E Ele falou isso, inclusive, através até de uma outra pessoa comigo. Então, esse programa que eu estou te convidando, Saindo do Ponto Morto, ele já existe, há um bom tempo. Eu estou sempre fazendo isso lá em grupos de WhatsApp, canal do Telegram. Eu estou sempre fazendo isso. Inclusive tem toda a programação que vamos passar aqui em detalhes lá no meu canal do Telegram. Porém, era preciso fazer ainda um pouco mais. E eu estou aqui. Era para ser lá no YouTube hoje. Como eu tive esse problema no YouTube, eu resolvi. Nada vai me parar. Se Deus quer, então a gente começa no Instagram. Se não deu certo começar no YouTube, começamos no Instagram. Mas eu tenho uma missão, destravar você, para que você possa ser instrumento de Deus. Então eu criei o Saindo do Ponto Morto. Gente, eu fui arrastada pela vida. Levei a vida no piloto automático. Mas um dia eu resolvi entender que não era normal o que eu estava vivendo. Então, eu simplesmente me posicionei. Sabe o que não é normal nas nossas vidas? Não é normal a gente ser desrespeitada, não é normal a gente ter medo de encarar aquilo que Deus colocou nas nossas vidas para fazer, não é normal a gente viver sem amor, não é normal a gente ter que amar mais o próximo do que a nós mesmos, porque isso é quebrar princípio bíblico. E Deus diz para nós, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então eu só posso amar alguém na mesma intensidade que eu me amar. Eu só posso cuidar de alguém na mesma intensidade que eu cuidar de mim. Porque se eu tiver que me moldar para caber dentro do universo de alguém, para ser recebida por alguém, para ser abraçada com alguém, isso quer dizer que eu não estou vivendo a plenitude do meu chamado espiritual, do meu processo de cura interior e libertação.
significa que eu vou estar sendo moldada pelo mundo. E a palavra diz: não vos conformeis com esse mundo. Deus tem algo melhor. Então, chegou um momento que eu acreditei que eu precisava me virar sozinha. Mas Deus disse para mim: você vai se virar é comigo. E eu estou aqui para te ajudar a entender isso e quebrar alguns padrões. Às vezes a gente fica muito feliz porque a gente é forte, a gente é valente e a gente não se abala com nada. Mas deixa eu te dizer, isso não é força não. Às vezes a gente faz o que tem que ser feito. Força é você ter alguém do lado para você conversar, para você chorar, para você levar a vida com muita maciez. Às vezes nós nos tornamos amargas. E eu quero que você seja destravada completamente, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. E eu quero dizer aqui, a mulher, ela apresenta tanta dificuldade em se aceitar, em se amar e não acredita ser digna de receber o afeto que estar dentro de um relacionamento amoroso, respeitoso. A maioria de nós aceita viver de qualquer maneira, porque a gente tem essa dificuldade. E ao viver essas dificuldades, sabe o que a gente faz? Quando alguém faz um elogio, a gente ressalta o defeito que a gente tem. Quer ver um ponto? Nossa, mas você tá tão linda, ficou muito bonita essa roupa para você. Aí tem mulher que vira e fala assim: mas eu tô um pouco gordinha, tá marcando aqui, né? A gente ressalta os nossos defeitos, a gente se desrespeita. Então a grande maioria para de sonhar e transfere a responsabilidade de sua felicidade para a outra pessoa. E o pior, aceita que ter uma vida mais ou menos, ou seja, a gente fica desesperado, não quer assumir essa responsabilidade do alto amor, do autocuidado e acha assim: se o meu marido me respeitasse mais, se ele me desse um presente, se ele falasse que me ama, se aquilo acontecer, e a gente vai colocando cis nas nossas vidas. Isso é transferir a nossa responsabilidade. Você precisa ser feliz e só você é responsável. As suas mudanças de atitude, mudanças de comportamento, mudanças de padrões mentais é que vai fazer você mudar completamente a sua vida. Então, por que tantas de nós se calam perante insatisfações cotidianas ou mais profundas e simplesmente vão vivendo o curso da vida, apenas sobrevivendo, sem paixões, sem realizações, sem empolgação? É simples, mas não é fácil de engolir. E aí você acaba desenvolvendo as famosas doenças psicossomáticas. Você desenvolve depressão, você desenvolve ansiedade, você desenvolve fibromialgia e você vai desenvolvendo doenças e doenças e doenças. Não aceite isso. É hora de você mudar a sua história. Aqui, sem levantar bandeira alguma, eu não estou levantando bandeira de feminismo, bandeira disso ou bandeira disso. Eu estou levantando um fato histórico. Vivemos num mundo machista, sim, onde a mulher ainda é desvalorizada, e isso nos é ensinado de alguma forma, geração após geração. Mesmo as mulheres mais jovens ainda vejo esse olhar, sabe, de completa admiração pela figura masculina, e nós devemos ter, respeitando o cabeça, respeitando a figura masculina, mas sem deixarmos de ser femininas, sem deixarmos de ser mulher, sem acreditar em nós. Quando eu olho para a mulher de Provérbios 31:10, eu fico encantada, porque essa mulher, ela me representa e ela te representa. Ela era uma empresária, ela é uma mulher à frente do seu tempo, mas apesar de ser uma mulher à frente do seu tempo, o marido tinha grande orgulho, era uma mulher que sabia ser ajudadora idônea, respeitar,
admirar o seu cônjuge, mas ela também era respeitada e admirada. É assim que a vida funciona. Nós precisamos entender que nós somos capazes de ser femininas, doces, meigas e entregar para o homem o lugar que é dele, mas sem perder o nosso lugar. O meu esposo costuma dizer assim: olha, filha, a mulher, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Porque para onde o pescoço, a cabeça quer virar, o pescoço está ali para auxiliar. É isso que é ser ajudadora idônea. Então, nós estamos aqui para essa semana começarmos um trabalho bem significativo. E eu quero que você, a partir amanhã, nós vamos entrar mais profundamente, nós vamos começar a estudar os arquétipos em si de cada uma dessas mulheres. Vamos poder identificar totalmente com apenas um ou mais de um arquétipo, sentir um pouquinho de algumas dessas coisas e, aliás, o tempo todo da mesma maneira. Nós somos assim. O importante é identificar esses padrões que nós vamos falar mais profundamente ao longo dessa semana. E quero que você lembre, nada disso que eu falei aqui é uma sentença sobre a sua vida. Somos totalmente capazes de mudar o rumo das nossas vidas, transformar nosso futuro a partir do momento que nós conhecemos e decidimos o tipo de pessoa que nós queremos ser. Então aqui temos duas questões importantes. Quem nós somos e quem gostaríamos de ser? Eu quero que você responda para você quem você é. Quem você gostaria de ser? Mas, por favor, não se diminua, se acolha. Sem julgamentos, sem apontar os dedos, apenas olhando para você, olhando para sua história, valorizando tudo que você viveu até aqui. E eu quero dizer para você, você não está sozinha. Esse é um tempo que Deus tem levantado pessoas para nos ajudar. Eu não cheguei até aqui sozinha. Eu tive primeiro um esposo maravilhoso que me incentivou, que me ama, que me incentiva, que me dá a mão quando eu preciso, que às vezes é meu psicólogo, às vezes é meu psicanalista, me escuta, às vezes é o meu mentor, me dá conselhos e diz para mim, às vezes ele me exorta, você exagerou nisso, aqui não tá bom, mas nós caminhamos junto. Eu costumo dizer assim, esses dias eu até postei uma frase dizendo assim, postei uma foto com ele e uma frase dizendo assim, você não me deu o mundo, mas você me deu a mão para que junto nós pudéssemos conquistar os nossos sonhos e chegar aonde Deus deseja que nós cheguemos nesse mundo. Eu estou aqui também para fazer o mesmo por você. Não desista de você. Por mais que o mundo possa dizer para você, não faça, não é capaz, você não pode, você não nasceu, é difícil. Comece eliminando essa palavra da sua vida. Um dia o Espírito Santo, através de uma pastora muito abençoada, me ensinou isso. Elimina, Magna, a palavra difícil da sua vida. A partir de hoje, nada é difícil, tudo é um desafio. E sabia que a neurociência nos prova isso? Quando nós dizemos para o nosso cérebro é difícil, nós estamos dizendo assim, não adianta tentar não. Pode parar por aí, pode entrar na sua zona de conforto, cruzar os seus braços e entrar para a sua zona de conforto. Mas quando você olha e diz, esse é um desafio que eu vou vencer, o seu cérebro diz assim, opa, deixa eu trabalhar de forma inteligente aqui para dar a ela alguma ideia, alguma coisa que faça com que ela, de forma inteligente, encontre as respostas que ela precisa e a motivação correta para ela fazer isso. E é isso que nós precisamos, nos levantar nesse tempo para que nós possamos impactar vidas. Deus não me chamou à toa e eu tenho certeza que também não te chamou à toa. Você foi criada por um motivo maior.
Você foi criada por um propósito maior. E está na hora de você levantar e conquistar a vida extraordinária que Ele prometeu para você. E aí, tá disposta? Então vem comigo. Amanhã nós teremos a nossa primeira aula de arquétipo. Amanhã nós vamos falar sobre a mulher faz tudo. E eu quero deixar uma frase para ilustrar o que nós vamos falar amanhã. Não se abandone. Os outros não podem ser mais importantes que você mesma. Amanhã nós conheceremos a mulher faz tudo. Você vai entender os pontos positivos, os pontos negativos. Você vai se identificar com muita coisa. E eu te aconselho para amanhã você estar comigo com um caderno e uma caneta. Vai ter muita coisa para você anotar. Vão ser muitas chaves que vão cair nas suas mãos, que vai destravar a sua vida. Beleza? Então, ficamos por aqui hoje. Até amanhã. Se der certo lá no YouTube, se não der certo, a gente se encontra aqui, ok? Beijo no coração, fica com Deus e fica ligado.